Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é Educação Infantil Inclusiva. No estúdio, Ederson Graneto entrevista a psicóloga Marie-Claire Seckel sobre pesquisa a respeito dos resultados da educação inclusiva na pré-escola pública. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo identificou vantagens em se promover a educação inclusiva desde a pré-escola. E a coordenadora dessa pesquisa está conosco aqui hoje, é a Marie-Claire Seckel. Tudo bem, Marie-Claire? Então explica pra gente como é que você resolveu pesquisar, você é psicóloga, né? Resolveu pesquisar a questão de integrar desde cedo pessoas com alguma deficiência, enfim. Então, Ederson, na verdade eu tenho um trabalho, uma trajetória longa na educação infantil, então eu conheço a educação infantil pelo lado de dentro, né? Já trabalhei em muitos lugares diferentes, tanto no público quanto no privado. Tá. E desde que me tornei pesquisadora, eu pesquiso nessa área da educação infantil, entendendo a importância da formação da criança desde o início da sua vida, né? E numa formação que a preocupação central é de que como é que a gente faz, né, pensando em educação inclusiva, para formar pessoas que tenham uma abertura e uma disponibilidade para se relacionar com as pessoas diferentes, né? Tá. Porque a gente vive numa sociedade extremamente competitiva, né? Onde o tempo inteiro cada um de nós tem que lutar para sobressair mediante a discriminação, em geral, daquele que é diferente e que vira um alvo privilegiado de preconceito nas relações sociais, né? Então, esse é um problema que acho que ele é central para uma proposta de educação inclusiva. Quer dizer, não é só educar aquele que é diferente, é educar o outro para que conviva com o diferente, é isso? Principalmente o outro, porque quando você pensa em barreiras atitudinais, como a gente fala aí no âmbito da educação e da psicologia, né? São essas que têm que ser enfrentadas e transformadas para que as relações sociais possam se dar de uma maneira igualitária, né? Então, como que eu vou transformar isso? Não é modificando algo naquele que é alvo de discriminação e muitas vezes de preconceito e que está, vamos dizer, a gente fala excluído de alguma forma, né? É no outro. É modificando no outro. Por isso que a educação inclusiva, ela deve ser pensada em relação a todos que são atores no processo educacional. Entendi. Por isso que é muito interessante perceber que há uma inversão. Hoje em dia é muito comum você entrar numa escola e ouvir uma expressão do tipo, aquele é o aluno de inclusão. Se eu falo aluno de inclusão, eu já estou tirando o foco de trabalhar o processo inclusivo entre todos, né? Porque todos nós somos os de inclusão, né? Essas barreiras atitudinais, elas precisam ser modificadas em cada um de nós, porque existe um processo social, né, que é maior e que é determinante do modo como a gente se estrutura. Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Não é só a questão da palavra, é a atitude com relação. Não adianta falar que ele é um aluno de inclusão, não falar assim, aquele é um aluno deficiente. Como se a questão fosse ele. A questão não é o restante, inclusive o professor, né? Inclusive, e principalmente, né, as pessoas que dentro da escola representam uma segurança para a criança, são modelos, espelho, né? Um modelo. São os modelos de autoridade que, nos quais a criança vai se inspirar e se identificar. Tá. Bom, e aí, a pesquisa, vamos lá. Como é que você bolou essa pesquisa e como é que você conduziu essa história? Então, essa pesquisa, nós já temos aí uma trajetória de 20 anos pensando em educação inclusiva no Brasil, né? Desde o projeto lá da Educação para Todos. Tá. E desde 2001, mais consistentemente, né? Com políticas voltadas para a inclusão. E aí, bom, vamos avaliar isso. Como é que isso tem acontecido, que efeitos isso tem na vida dessas pessoas que estão vivendo esse processo de inclusão, né? Tá. E aí eu resolvi entrevistar crianças, na verdade já adolescentes, né? Mas que frequentaram uma educação infantil inclusiva na sua infância. Ah, entendi. Você foi buscar eles lá na frente. Fui buscar, é um estudo longitudinal. Entendi. Né?
Agora, não é qualquer educação inclusiva, porque para mim a educação inclusiva não é simplesmente matricular uma criança dentro de uma escola. Sim. Não é esse contato físico, é uma educação que tem um cuidado verdadeiro, né, na forma como recebe essas crianças e faz um trabalho formativo com elas. Como é que ela faz o menino entrar no grupo? Entrar no grupo, participar, ter um respeito a todos aqueles que participam, um respeito à fala das crianças. Então, há coisas aí que diferenciam para mim, né, o que seria um ambiente inclusivo. Né? Tá bom. E que a gente não vai poder aprofundar aqui. Não dá, né? Não dá tempo. Mas o que eu fiz? Eu peguei uma escola, uma creche, né, que tem uma tradição e que tem um trabalho de qualidade em relação à inclusão na educação particular, infantil. uma escola particular? Pública, legal. Pública. Porque isso, para mim, é um princípio, porque a maior barreira de exclusão na nossa sociedade é a barreira econômica, é a barreira de pobreza. Tá. Então, falar em inclusão não é falar de pessoa com deficiência. É falar da inclusão em tudo aquilo que exclui na nossa sociedade. Perfeito. Então, a educação inclusiva é maior do que a educação especial. Tá. Né? Então, é essa a principal barreira. Então, só teria sentido fazer essa pesquisa numa escola pública. Tá. Né? Aí você pegou uma bem tradicional, Peguei que tem uma história de inclusão, é isso? Isso. E aí? E aí eu fiz a pesquisa com crianças regressas. Eu quero ver o que essas crianças estão levando, se é que estão levando, né? E qual a importância dessa inclusão na educação infantil. E o que você descobriu? E aí foi muito interessante, assim, entrevistei algumas crianças, esse estudo não é um estudo conclusivo, né, mas ele é um estudo que aponta alguns ganhos importantes, né, e que merece novas pesquisas aí que ampliem. Quer dizer, na verdade, abriu o campo de trabalho. Isso. Eu acho que a gente precisa pesquisar muito mais aí nessa área. Tá. Né? E o que a gente percebe, assim, que essas crianças, quando elas foram para vários tipos de escola. Teve criança que saiu, foi para a escola particular, outras foram para a escola pública, enfim. É uma diversidade ali de opções. O que a gente percebe em todas as crianças que foram entrevistadas, que não foram muitas, né, foram 6 crianças, mas numa entrevista em profundidade. É uma qualitativa, né, que você qualitativa, chama. Né? A gente percebe que todas elas se percebiam diferentes no seu ambiente escolar, né? E que algumas delas, não todas, têm uma forma de agir que se diferencia em relação aos seus colegas. Então, elas têm, assim, uma consciência em relação à diferença de outras crianças e elas, muitas vezes, agem em favor de outras crianças, o que, para nós, é um diferencial bastante importante. Agir em favor Agir em favor. Por exemplo, tem um menino que eu entrevistei que conta de uma criança com síndrome de Down que tem na escola dele e com a qual ele convive mesmo não sendo da série dele. Né? Mas, ao falar da experiência com essa criança, ele fala de como essa criança muitas vezes é discriminada, de como os outros não querem que ela entre na brincadeira e que para ele ela é uma pessoa que está ali, que ele tem o maior prazer de ajudar. Ele toma e aí ele partido conta, dessa criança. E às vezes ela erra a sala dela, eu vou lá e eu digo, olha, a sua sala é aqui. Né? Então, ele tem uma que compreensão. São pequenas legal, ações, né? Que mostram uma possibilidade de agir diferenciadamente. E no ambiente social é comum que aquele que pensa diferente, muitas vezes ele tem receio de mostrar essa diferença porque ele pode se tornar alvo das agressões. A gente diz que o preconceito, muitas vezes, ele funciona por contágio. Né? Então, se eu me aproximo de alguém que é alvo de preconceito, ao me aproximar, eu me torno alvo também. E aí, o que né? você descobriu isso? Isso é real mesmo? Isso ocorre com esses meninos? Com esse garoto, por exemplo? Sim. Então, todos eles que saíram dessa educação infantil inclusiva, eles mantêm uma abertura e uma disponibilidade para o contato com pessoas diferentes, das diferenças mais variadas. Né? Todos eles, os que você ouviu? Todos os que você ouviu. Todos eles. E alguns
E isso é contrário à tendência social dominante. É importante entender que isso não é uma questão pequena e não é simplesmente, pelo que a gente pode perceber nas entrevistas, um discurso politicamente correto, que seria algo muito fácil de se obter. Né? É reproduzir uma fala que é uma fala... que alguém ensinou para o menino. Que é uma fala que circula na mídia, mas na hora que você vai ver na ação a coisa acontece um pouco diferente. Então, o que a gente percebeu é que há uma consistência entre aquilo que essa criança está falando e aquilo que ela está fazendo, e o modo como ela se percebe, o modo como ela percebe o grupo do qual ela faz parte. Né? E essas crianças, elas relatam assim, que elas percebem no grupo uma coisa que é muito diferente daquilo que elas vivenciavam na creche que elas têm origem. Né? E elas percebem essa violência, que é o que nos preocupa enquanto pesquisadores, né? Existe uma frieza que é socialmente aprendida. Essa frieza é a raiz de uma violência que se reproduz no ambiente social, e o nosso ambiente social ele é muito violento. Violência que se manifesta como indiferença diante do sofrimento do outro. Você diria que a educação inclusiva, ela prega ou, enfim, ela treina a tolerância, a nossa tolerância? Quer dizer, essa tolerância que não seria só com o outro que é diferente, mas com tudo, com a tolerância com a vida social? Na verdade, ela não treina, né? Ela seria um aprendizado que começa com cada um, né, de eu poder me aceitar, de eu poder me dizer para o outro e poder reconhecer quem é o outro, né, e não mediante o estereótipo ou E na pré-escola é mais fácil isso? Eu acho que isso tem que acontecer na pré-escola, né, porque se acontecer depois... Já tem coisas consolidadas. Já tem coisas cristalizadas e consolidadas, porque é uma ilusão quando a gente diz a criança é espontânea, não tem preconceito. Entendi. Não é verdade. A criança, ela adere aos preconceitos que estão presentes no ambiente social que ela frequenta. E o que é interessante pensar no potencial da educação infantil nessa educação inclusiva, né, na direção da inclusão, é que, como a gente pesquisou na escola pública, né, as famílias de origem dessas crianças são famílias muito diferentes umas das outras. Né? E muitas dessas famílias são famílias que estão, onde o preconceito está mais presente, que tem questões em relação às relações com aqueles que são alvos de discriminação na sociedade, mas que a escola, e aí é uma questão importante para a gente prestar atenção, ela consegue, né, mediante um trabalho de qualidade e ao longo de vários anos na formação dessas crianças, por si só, criar uma formação ou trabalhar no sentido de uma formação consistente de abertura aos outros. E agora o que eu quero investigar, que é o próximo passo, é a mudança que essa educação infantil inclusiva produz nas famílias. Porque produz. Então, porque deve produzir, né? Produz. Se ele vai para... Quer dizer, ele está acostumado num ambiente, vem para a escola, encontra outro ambiente, ele leva isso para casa, Ele leva isso para casa. E como na educação infantil as famílias estão muito mais próximas da escola, seja no levar e buscar, seja na preocupação em relação às suas crianças pequenas, né? O diálogo com essas famílias ele é muito mais intenso. A escola participa mais e troca mais com os pais e responsáveis pelas crianças na educação infantil do que no ensino fundamental e que dirá no médio. Né, onde você poderia dizer que, assim, como uma pequena conclusão, que a sociedade ganha com a educação inclusiva na pré-escola, principalmente na pré-escola? Não tenha dúvida. Eu acho que, principalmente na pré-escola, se a gente fizer esse trabalho bem feito, a gente vai ter ganhos que se sustentam ao longo da vida escolar. Né? E que é muito mais complicado você começar a trabalhar com essas barreiras depois que elas já estão constituídas, fortalecidas, cristalizadas, e aí se trata... Porque o cara já tem uma ideia a respeito de uma coisa, ele não é flexível com relação àquilo. Isso, é muito mais complicado de você transformar, não tem dúvida. E qual é a idade que começa? Você fala pré-escola é creche pré-escola, educação 4. Infantil é 0 a 5 hoje, né? Então, começa desde a creche mesmo, desde pequenininho, sem dúvida, né? E uma coisa que a gente observou também nessa experiência de educação infantil inclusiva é que é importante essa abertura
sem ser pelos estereótipos. Você não precisa dizer que a criança é cega, que ela é deficiente, que ela tem qualquer outra questão. Não, é pela experiência, né? Tanto que, para muitos entrevistados, para alguns dos entrevistados, né, que não foram muitos, eles lembram de crianças que eles conviveram com deficiência múltipla, por exemplo, mas que eles, na época, não sabiam que era uma criança com deficiência. E eles foram entender isso anos depois. E isso foi muito importante, porque eles se abriram para uma experiência com essa criança. E essa experiência, ela... de alguma forma é enriquecedora, né? É muito enriquecedora e não tem um julgamento e um estereótipo, já que previamente diz o que essa criança pode ou não pode. Então, por isso você falou aquilo no começo, né? Que o professor não pode falar, esse é da educação inclusiva. O da inclusão, ele tem isso, ele pode fazer isso ou aquilo, não. É legal deixar rolar. Não. A gente tem que criar um ambiente de abertura. Marie-Claire, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada eu pela oportunidade. E parabéns pela pesquisa interessante. Boa sorte. Quando fizer a outra, vem aqui contar pra gente. Tá bom? Sim, obrigada. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é Unesp Aberta. No estúdio, Ederson Graneto entrevista Klaus Schlusen Jr., coordenador de mídias da Unesp, sobre o projeto que dá acesso pela internet a materiais didáticos da universidade. Em 2012, várias universidades em todo o mundo passaram a divulgar através da internet videoaulas, textos, livros, trabalhos acadêmicos, entre outros conteúdos dos seus cursos de graduação e de pós-graduação. A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, também acompanhou essa tendência. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o coordenador do Núcleo de Educação à Distância da Unesp, o NEAD, Klaus Schlusen Jr., sobre essa iniciativa, né? Então, já faz algum tempo que vocês estão com esse material no ar. Quanto que vocês têm de material da universidade? Que cursos vocês priorizaram? Teve uma prioridade para esse trabalho? Bom, a Unesp Aberta é uma iniciativa da universidade no sentido de disponibilizar todo o conhecimento que a universidade produz dentro do seu meio acadêmico. E a ideia que nós construímos com esse projeto é de aproveitar o material que é produzido nos projetos da Univesp, dos cursos da Univesp nos quais a gente participa, e outros cursos de educação à distância, e nos programas de incentivo ao uso de tecnologia, nos cursos presenciais, e aproveitar esse material construído, que engloba textos, vídeos, softwares, animações, enfim, atividades, uma série de materiais. Videoaulas, né? Uma série de materiais, disponibilizar isso para a sociedade brasileira. Nós entendemos que esse projeto é uma forma da universidade contribuir para a sociedade, da mesma forma como ela contribui sustentando a universidade pública, como a Unesp trazer todo esse conhecimento no meio público, de acesso público. Então, a gente costuma colocar que nem todo cidadão brasileiro pode ser nosso aluno da Unesp nos nossos cursos, mas pelo menos a gente tem o compromisso de disponibilizar o conhecimento que a gente gera, os cursos que a gente oferece para a população brasileira que tem acesso à internet. Deixa eu entender uma coisa. Vocês, quer dizer, você falou disponibilizar o conhecimento, tá, mas você disponibiliza lá um curso, por exemplo, sei lá, engenharia, tem algum curso específico, uma matéria específica, o cara pode acompanhar Eu tenho uma dificuldade com história do Brasil, tal. Você vai lá e acompanha isso, dá para ver? Sim, a ideia, por exemplo, citar um exemplo de história da educação, que é uma das disciplinas do nosso curso de pedagogia no programa na Univesp. Tá. Na disciplina História da Educação, que está disponível na Unesp Aberta, nós temos todos os materiais dessa disciplina, incluindo os textos. As videoaulas, as atividades que os nossos alunos do curso de pedagogia desenvolvem. Então, o público pode ter acesso a todo esse material. Ler os textos, ler as atividades, fazer as atividades. Evidentemente, essas disciplinas elas não são certificadas. A gente não vai ter um certificado para isso. Não, exatamente. A não ser que ele faça o curso através da Univesp. Da Univesp, exatamente. Mas ele tem acesso a todo o material. E um canal de comunicação com a universidade. É claro que não é um canal de para sanar dúvidas, não, mas é um canal de
enfim, de informações gerais, de orientação geral, né? Nós pretendemos ampliar esse, nós estamos com um programa já para o segundo semestre de ampliação. A meta é a gente ampliar consideravelmente a quantidade de cursos hoje que a gente tem disponível, né? Mas a população ela tem acesso a esse material. Você falou em material de aula que é presencial, mas usa tecnologia de comunicação e informação, né? Esse material também está lá? É muito material ou é pouco? Olha, esse material é construído, tivemos 2 editais dentro da universidade que fomentaram o uso de tecnologia no ensino presencial. Tá, os cursos Há uma normais, tendência, os cursos normais. Há uma tendência da reitoria da Unesp de dar continuidade a esses editais no sentido de fomentar esse uso de tecnologia nos cursos presenciais. E nós estamos agora, para o segundo semestre, nós já fizemos um cadastramento de acho que uns 5 ou 6 cursos presenciais de materiais que foram para o Unesp Aberta. Tá. E para o segundo semestre, nós estamos com uma equipe de profissionais que estarão dedicados a publicar esses cursos na Unesp Aberta. Então, nós vamos ter um conjunto de disciplinas que se combinam entre os nossos cursos à distância e os nossos cursos presenciais. Esse é o nosso grande objetivo, quer dizer, oportunizar não só a comunidade, a sociedade brasileira, mas aos nossos docentes a condição dele colocar o seu material, aquele material que ele usa no seu curso, à disposição. Mas aí, como é que é isso? Se o curso é presencial, o que eu tenho lá na internet que pode me interessar, vamos dizer, de uma determinada disciplina? Olha, por exemplo, nós temos materiais da engenharia. Então, você tem desde o texto do professor, o PowerPoint do professor, você tem um vídeo onde ele demonstra um experimento, né? E aí o experimento... um vídeo com experimento. Com experimento. Por exemplo, na área de engenharia tem um experimento, eu não sou da área de engenharia, sei lá, mas... cisalhamento, qualquer coisa assim. Exatamente. Né? Então, este material pode ser assistido, esse vídeo, né, com aquele experimento, pode ser... Então, e aí a questão maior é que o professor, ele publica esse material, os seus alunos, os próprios alunos podem rever o material. Podem rever o material e, da mesma forma como qualquer pessoa com acesso à internet pode ter acesso a esse vídeo. E como é que faz? Tem que se inscrever? Eu estou aqui com a página, Isso. Vamos mostrar um pouquinho aqui essa página. Unesp Aberta, né? Vou colocar o endereço, é www.unesp.br/Unesp Aberta, tudo junto. Então, você entra aqui numa página inicial e tal, e essa página te leva para cursos de exatas, cursos de humanas, né? Cursos de biológicas, e-books, biblioteca digital. Tem muitos títulos de biblioteca digital? Nós temos, com a biblioteca digital e o acervo digital, nós temos em torno de 18 mil objetos. 18 mil objetos? 18 mil objetos. Porque a característica da biblioteca digital e do acervo digital era um pouco diferente dos cursos que estão colocados nas áreas de exatas, biológicas e humanas, porque tanto o acervo quanto a biblioteca digital é um recurso de disponibilização de objetos educacionais. Então, por exemplo, no acervo digital, nós temos em torno aí de 16 mil objetos educacionais que compreendem software, vídeos... que software que eu posso usar em sala de aula, por exemplo, eu sou professor, quero achar um software para usar com os meus alunos. Tem lá, posso baixar e usar? Pode baixar e usar. Todos esses materiais são públicos, de domínio público. O professor, e esse é o recado, acho que o principal recado, e a Unesp tem feito um trabalho de capacitação de professores, no sentido de mostrar para o nosso professor que ele tem isso de forma gratuita, de um acesso livre e que ele pode usar em sala de aula. Então, o acervo digital da Unesp, ele tem hoje em torno de 16, 17 mil objetos educacionais. Em parceria com o Ministério da Educação, junto com o próprio repositório do MEC e os objetos que a própria universidade produz. Então, esses materiais, eles estão disponíveis. É um grande repositório, um conjunto enorme de materiais que podem ser utilizados pelo nosso professor. Falta, eu creio, e aí é o papel, por exemplo, do curso de pedagogia da Unesp, é capacitar, formar esse professor para usar esse material. Então, o papel da Unesp Aberta é de criar esse canal de acesso, e é um acesso público, gratuito, onde ele tem que se inscrever? Como é que faz? Você tem que ter um cadastro muito simples que cada usuário faz quando acessa um curso. A gente quer saber quem é o nosso
o nosso usuário, mapear. Nós temos hoje 80% dos nossos usuários, pessoas do Brasil, 20% de outros países. Então, vocês têm outras línguas? Eu estava vendo aqui, você ainda não se identificou, português, Brasil, inglês, espanhol. A meta é traduzir estes materiais. É claro que a gente tem uma limitação de profissionais que estão fazendo esse trabalho, mas a meta é de a gente ter, até o final de 2012, uma grande quantidade dos nossos cursos traduzidos para inglês e para espanhol. Portanto, a gente disponibiliza esse material para uma comunidade, né, num âmbito muito maior. Trabalho acadêmico, alguma coisa que seja feita na universidade, produzida na universidade, também está lá? Tá. Na Unesp Aberta, quando você acessa o item acervo digital, todas as teses e dissertações da universidade estão publicadas lá. Então, todas? Todas. Eu não lembro exatamente o número, mas... De que época para cá? Todas que foram registradas, que tem o formato digital, que são entregues em formato digital para a universidade, eles estão publicados. Eu creio que são uma quantidade em torno de 15 mil teses e dissertações atualmente. Né? Então, a Unesp Aberta é uma iniciativa de você abrir a universidade, como o próprio nome já caracteriza, de trazer esse conhecimento, quando a gente fala do conhecimento que a gente produz dentro da academia, para a população brasileira com a questão da tradução desses materiais para as outras línguas e disponibilizar isso no âmbito internacional. Né? Como as outras universidades do mundo todo estão fazendo, o MIT fez isso, tem um monte de gente Harvard, fazendo isso. Harvard, Stanford, todas as principais universidades no mundo estão trabalhando com isso. E a ideia é valorizar o professor da universidade, o pesquisador da universidade que produz conhecimento, que elabora seus cursos, porque quando você entra num curso, você tem uma identificação de quem é o autor, os autores daquele curso, quer dizer, você tem acesso ao látis desse professor, você pode conhecê-lo melhor, você tem acesso a uma biografia, você tem acesso à ementa do curso, à bibliografia do curso e todos os materiais que, na verdade, compõem essa disciplina ou esse curso deste professor ou deste grupo de professores. Né? Tá bom, Klaus. Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, parabéns pela iniciativa e quando tiver mais informações sobre o portal, vem aqui conversar com a gente, tá bom? Nós que agradecemos. Obrigado. Fim do programa Educação Brasileira, produção da Univesp TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.